Olá, alunos! Olá, familiares que estão assistindo a aula. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Nós estamos na tarefa 3, pelo menos desde que eu, professora Tamires, e a professora Amanda começamos a dar aula para vocês. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre paisagem visual. A professora Amanda trouxe até algumas obras da artista Tarsila do Amaral para vocês olharem. Só resumindo então, nós aprendemos que paisagem visual é o conjunto de coisas que nós conseguimos ver no ambiente. Então, por exemplo, qual que é a paisagem visual de uma praia? Paisagem visual de uma praia é o mar, é o céu lá no fundo, é areia, às vezes tem barco, palmeiras, coqueiro. Tudo que nós conseguimos ver no ambiente faz parte da paisagem visual desse ambiente. Uma sala de aula também é uma paisagem. Também tem um conjunto de coisas que a gente consegue ver. Então, qual que é a paisagem visual de uma sala de aula, né? Essa foto foi antes da pandemia, né? Eu peguei na internet, mas foi antes da pandemia. Por isso, tá todo mundo sem máscara e tem muitas pessoas. Qual que é a paisagem visual de uma sala de aula? Os alunos, a professora ou o professor, a lousa. Normalmente é assim, não é? Qual que é a paisagem visual de uma fazenda? A paisagem visual de uma fazenda, as coisas que nós conseguimos ver na fazenda, normalmente são árvores, grama, cerca. Eu sei que quando a gente fala paisagem, normalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça são visões bonitas, né? Então, uma praia, um lugar aberto, cheio de cores, né? De verde, de azul. Mas a paisagem, ela não é necessariamente só isso. Paisagem também são outros ambientes mais fechados, como sala de aula. Um campo de futebol também tem sua paisagem visual. E nem sempre as paisagens visuais, elas são agradáveis, né? Como a professora Amanda disse na tarefa dela, algumas paisagens visuais, elas também transmitem algumas sensações diferentes. Nem todas vão transmitir uma sensação tão agradável pra gente, né? Então, só para resumir a questão de paisagem visual. Paisagem visual, conjunto de coisas que nós conseguimos ver no ambiente, ok? Bom, se paisagem visual é o conjunto de coisas que nós conseguimos ver, o que será então que é paisagem sonora? Paisagem sonora é o conjunto de coisas que nós conseguimos ouvir no ambiente. Então, enquanto a paisagem visual de uma praia são as coisas que a gente está vendo, o céu, o mar, a areia, a paisagem sonora é o que a gente escuta quando está na praia. Então, o que faz parte da paisagem sonora de uma praia? O som das ondas do mar se quebrando, de repente o som do vento batendo nas palmeiras, o som das pessoas conversando, o som de repente da bola quando o pessoal está jogando vôlei. Qual que é a paisagem sonora de uma sala de aula? Normalmente, a voz da professora explicando, a voz de algum aluno fazendo alguma pergunta ou alguma observação, o som dos passos. E como que é a paisagem sonora de um jogo de futebol? Né? No momento assim, sem pandemia, quando tá bem cheio a arquibancada. Paisagem sonora de um jogo de futebol é o pessoal gritando, vibrando, comemorando, se estressando também, o apito do juiz, os jogadores correndo, tudo que a gente consegue ouvir faz parte da paisagem sonora do lugar. Diferente da paisagem sonora de uma biblioteca. Quando você vê essa imagem, você consegue imaginar os sons que estão vindo dessa imagem? É baixinho, é alto. E quando você olha para uma biblioteca, é completamente diferente a paisagem sonora de uma biblioteca, né? As pessoas não conversam, e se conversa vai estar falando muito baixinho. Só algum comentário. A maioria das coisas que você vai ouvir mesmo vai ser o passo das pessoas, né? As folhas dos livros, conforme a gente muda de página. Olha que biblioteca bonita essa daqui, ó. Conhecida como Catedral do Livro, fica nos Estados Unidos, olha que linda. Então é um lugar já bem silencioso, né? Bom, esse foi o nosso primeiro papo sobre paisagem sonora, né? Nós vamos conversar mais, né, ao longo das próximas aulas sobre isso. E para a aula de hoje, eu separei, 3 exercícios muito simples, tá bom?
Eu vou explicar aqui para vocês. O exercício número 1 vai ser o seguinte: eu vou colocar agora 4 sons para vocês ouvirem e depois vocês vão escrever aqui, ó, na frente, ou pode escrever no caderno também, não precisa necessariamente usar esse arquivo, né? Você pode escrever depois no caderno. Que som você acha que é? Então, por exemplo, eu vou dar play no som 1, aí você vai escrever na frente. Você acha que o som 1 é o som de um pássaro? É o som de uma furadeira? Enfim, você coloca na frente. Aí depois eu coloco o som 2. O que você acha que é o som 2? O som 2 é o som de uma guitarra, então eu escrevo na frente. Não, o som 2 é o som de passos. Vai de acordo com a sua observação, tá bom? Depois a gente vai para o exercício 2. No exercício 2 eu vou colocar áudios para vocês e vocês vão ter que adivinhar que lugar que é pelo áudio que vocês estão ouvindo. Então, como a gente conversou aqui, cada paisagem sonora tem o seu conjunto de sons, não é? É muito diferente a paisagem sonora de um jogo de futebol para uma biblioteca. Então, vocês vão ouvir o áudio e vão tentar descobrir que lugar que esse áudio foi gravado, pelo que vocês ouvirem lá. Então, ó, são 4 opções de lugar: cachoeira, trânsito, feira e fazenda. Aí vamos imaginar que no áudio número 1 você acha que é uma cachoeira, né? Aí você escreve cachoeira. O áudio número 2 eu acho que é uma fazenda. Aí você escreve. E por último, o exercício número 3, que é o mais simples. Vocês vão escolher algum local da casa para vocês ficarem em algum lugar que vocês se sintam confortáveis. Vão fechar os olhos e vão prestar atenção nos sons que estão acontecendo em volta. Então, tanto na casa de vocês, de repente vocês estão ali, estão ouvindo alguém lavando a louça, ou alguém está assistindo TV, quanto os sons em volta. Tem um carro passando ali na rua, tem um vizinho conversando, e aí vocês vão anotar o que vocês estiverem escutando, tá bom? Ou manda um áudio para mim, né, para a professora Amanda, explicando o que vocês ouviram. Então, só lembrando, exercício número 1, vou colocar os sons para vocês descobrirem o que está fazendo esse som. Exercício número 2, vocês vão descobrir aonde foi gravado cada áudio. E exercício número 3, anotar o que vocês estão ouvindo, tá bom? Em volta de vocês. Vamos então agora para o exercício número 1. Agora nós vamos para o exercício número 2. Descubram que lugar que é de acordo com cada áudio. Laranja Lima é da melhor qualidade, excelente, quem rima doce, igual mesmo. Vou pegar e escolher aqui. Tá com bom. Dinheiro freguês. Obrigado. É barato, freguesa. Vamos chegando, freguesa. Aí, tá acabando. Olha aqui, ó.
Bom, o exercício 3 agora é com vocês. Tenham uma ótima aula e até mais.